También es para cortar cabeza. E aí, gente, como é que a gente tá hoje? Hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia com a Marina Coutinho, mulher branca cis, bissexual, gestalt terapeuta com trajetória no SUS e não monogâmica. E aí, dona Mariana, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por me receber. Feliz. É bom que a gente falou bastante antes de entrar aqui pra gravar, e a gente foi perdendo conta do tempo, da hora, e agora a gente tem um silêncio sepulcral de nós. E agora a gente tá aqui. Agora tá gravando inibiu, né? Já que a gente já falou tanto, do que falaremos agora? Então, a gente tava conversando e aí a Marina trouxe uma coisa que tem como é que é? Figurado muito pra ela, chamado muita atenção dela ultimamente, são as condições pro amor, né? Assim, essa convocação que ela tem percebido pra esse amor incondicional, né? Que essa é uma inquietação que tá aparecendo pra ela. Sim, eu acho que tem essa coisa do que precisa para uma relação acontecer. E aqui, nossa, relação da forma mais ampla, entendendo que somos profissionais da relação, assim, das relações e em relações. E aí eu acho que tem me chegado muito isso, desse lugar do que o outro precisa oferecer, né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso, assim, né? De qual que é o lugar que a gente coloca a outra pessoa e o que ela precisa oferecer para que a gente consiga se manter numa relação ou para que o outro aceite essa relação. E eu acho que, de maneira geral, uma coisa que chega a esse lugar do incondicional, né? É muito bonita essa história do amor incondicional, o que vem disso, assim, né? Nesse lugar de alguém que o amor que suporta tudo, sei lá, tem essas coisas. Dizem. É muito tentador, né? Assim, acreditar nesse amor, né? E é muito. Eu acho que se torna mais fácil entender a dificuldade dele quando a gente se observa. Quando a gente observa Sim. na gente, né? As condições que a gente precisa para se manter numa relação. Eu acho que as condições para permanecer numa relação, para entrar numa relação, para permanecer numa relação, para sair de uma relação. Acho que todas essas coisas estão ali nesse campo, né? Que é compartilhado com o outro e com os outros, né? E o que é vendido é meio que uma coisa de que a gente tem que suportar, que a gente tem que se sustentar, que Se tiver um amor, tem tudo. se tiver um amor, tem tudo. E isso é muito cruel, assim, perverso, eu acho. E talvez, assim, me vem uma coisa que pode ser uma maior groselha, assim, mas eu acho que é possível, inclusive, amar e se retirar da relação. Eu experimentei isso, assim, na minha primeira relação. E na época a gente postava no Facebook. E eu Saudade. tava SDDS. São as novas saudades. E eu lembro que eu escrevi um textinho, assim. Ali tinha as notas e às vezes eu compartilhava coisas que eu escrevia. E aí eu lembro que eu escrevi que era duro perceber que o amor não bastava. Que pra poder viver e continuar uma relação, ele não carregava consigo mesmo necessariamente cuidado, generosidade, gostar. Faltavam muitas coisas naquele amor que eu tinha por aquela pessoa. E doeu muito sair daquela relação, exatamente por amar, e aí por me dar conta de que amando, ainda assim não queria mais. Como é que se recusa o amor, né? Que é isso, né? Vendido como algo que é tão maravilhoso, tão encantador, tão irrecusável, assim. E é meio que quase que desrespeitoso, eu não sei você, mas eu às vezes tenho essa sensação, né? Assim, como se fosse muito desrespeitoso recusar, né? Uma relação que ainda tem amor. E aí eu tô falando, assim, do ponto de vista de alguém que viveu vários términos de relação de várias formas, assim. Terminei relação até com um estado, assim, né? De ter morado em outro lugar, ter voltado, assim. Acho que Sim. essas relações não vêm, os términos dessas relações, elas não vêm de uma falta de amor necessariamente, né? Acho que é isso que tem me inquietado, assim, de o que aconteceu e quais são as outras possibilidades. E eu me lembro de escutar pessoas, até na clínica, assim, dizendo coisas do tipo assim, mas eu vou encerrar essa relação. E normalmente é uma relação afetivo-sexual que acaba que é o que é mais complexo, né? Assim, tem muita carga, né? Que é colocado nessas relações. Sim. Mas de trazer nesse lugar de, mas a pessoa não fez nada demais. Como se precisasse haver um grandíssimo absurdo para justificar um Como se término. só pudesse encerrar uma relação diante de algo grave. Sim. E algo grave no sentido coletivo, né? Que todas as pessoas possam alcançar a gravidade. E nesse sentido afetivo sexual, principalmente. Eu acho que com amigos também, né? Tipo, mas não fez por mal,
né? Acho que me vem o que a Tássia falou, né? Assim, mas eu não é uma pessoa boa, assim, o que é uma pessoa boa, né? Quem aqui tá querendo caracterizar como uma pessoa ruim ou boa, mas Isso é uma coisa muito interessante, assim, porque uma vez essa justificativa foi dada, assim, mas é uma pessoa boa. E eu me lembro que a minha irmã respondeu de uma forma que me marcou muito, que eu carrego comigo, que é, tá, só porque nunca matou ninguém, a gente tem que permanecer com essa pessoa, assim, né? E eu acho que é isso, né? Em que momento que as coisas param de fazer sentido e por que que isso não é o bastante, ainda que haja aham, amor, para que algo seja revisto, né? Assim, ou para que uma relação seja revista. E a gente não tá falando de um lugar de descarte, né? Que eu acho que poderia facilmente ir para ser lido dessa forma, né? Assim, né? Nessa coisa do, sim. as pessoas são descartáveis. E que eu não acho, assim, porque eu só acho que a gente tem direito a querer. Assim como o outro tem direito a não querer, e às vezes isso é uma grandíssima merda de lidar quando o outro não quer e a gente quer também. E vice-versa também, né? Eu acho que é muito difícil lidar quando o outro, pra mim, pelo menos quando o outro quer e eu não tenho pra dar. É muito difícil quando eu me vejo nesse lugar de não ter para dar, Sim. sabe? Porque envolve admitir muitas faltas, né? E falar, realmente, você talvez precise mesmo se retirar, porque eu não tenho isso que você busca. Isso em inúmeras relações. Talvez parar de se forçar a ter pra dar. Mas é a coisa de também fazer contato com o que de fato é possível, né? Porque é muito custoso também tentar dar aquilo que não. Tentar tirar, sabe, de onde, sabe? Aquilo que tu não. Performance, que eu acho que entra numa performance. Né, que nunca vai para o espontâneo. Porque não tem, né? Se eu tô numa relação que as pessoas precisem, por exemplo, de muito afeto corporal, né? De muito cafuné, muito abraço, muito toque, eu não tenho para dar. Eu não sou essa pessoa desse tipo de afeto. Eu abraço, eu beijo, eu faço o que eu preciso, que eu consigo e que acho para mim E faz o que você sentido. quer também, né? Porque eu acho que É, tem esse lugar do desejo, ele é muito importante. Encarar não só o que a gente não tem pra dar, mas o que a gente não quer dar. Ou que o outro não quer dar pra gente. Ele pode até ter, mas ele não quer dar sim. pra gente. E às vezes é isso, não aparece disponível naquela relação, né? Tem algo que acontece nas relações, né? Eu acho que enquanto gestoterapeuta, É, a gente tem muito essa leitura, né? Assim, exato. de mundo, né? Do que. Você falou isso num outro episódio, né? De que a gestoterapia é mais do que uma abordagem clínica, é uma forma de estar no mundo, assim. E eu me conecto com isso bastante. Acho que desde a graduação, isso para mim faz sentido, mesmo que isso venha se atualizando de diversas formas de lá até aqui, né? Mas o quanto que as relações acontecem, o encontro acontece para além do que aquelas duas pessoas individualmente têm ou querem ou podem, e é único, assim, daquele encontro. É a partir, o encontro, a relação acontece a partir desse encontro Sim. e do que se torna disponível nele mesmo, né? Sim, porque eu acho que uma grande cagada, eu acho que uma grande armadilha, assim, de maneira geral, é esse lugar da comparação, né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa em uma outra relação e ela de uma determinada forma naquela outra relação, oferecendo coisas e recebendo coisas, nananã, e que em relação conosco isso é de outra forma. Isso se apresenta de um outro jeito, naquela mesma pessoa. E aí muitas vezes o que vem? Vem o ciúme, vem merda, vem toda a Por nossa que que você não inveja. faz isso comigo? Você faz isso com Exato. fulano? E aqui, ó, não sei o quê. E aí começa uma cobrança incessante que a pessoa também. E isso é muito doido, né? Porque eu acho que eu já vi isso em muitas relações. De ter uma expectativa de que o outro saiba exatamente o que acontece na outra relação, que dá a ele aquela liberdade de fazer daquela forma que você gostaria que fizesse com você. E você não se investiga porque é como se você não estivesse na relação. Você só exige, né? E aí fica nesse lugar de uma exigência autoritaríssima, né? Assim, ditatorial. De você tem que me Sim, dar uma birra, irracional, sabe? né? Do tipo assim, por que que você dá alguma coisa pra outra pessoa que você não dá pra mim? E é uma série, assim, sendo que isso nem sempre é da ordem do explicável, né? Eu acho que isso é uma coisa que me pega, assim. De maneira geral, eu gosto de explicar as coisas. E gosto que as coisas sejam explicadas, né? Assim, e é uma grandíssima merda, porque no geral elas não são explicadas também, né? Porque às vezes esses dias Muito frequentemente. muito frequentemente, né? Assim, esses dias alguém, diante de uma pergunta bastante capciosa, do ponto de vista de formação de gestalterapeutas, falou assim, não sei se tu estava nesse encontro, alguém falou assim, porra, nessas horas eu me arrependo de não ter escolhido engenharia, uma coisa assim, e eu acho que às vezes me bate isso. Foi a Mônica. Eu É, gravei com ela semana passada e ela mencionou
isso na gravação. Exatamente. E eu fiquei, Mônica me abraça, porque, na moralzinha, às vezes eu queria ter feito exatas, eu fiz técnico, por que que eu não consegui, né? Mas enfim, estamos aí hoje e esse lugar do que não dá para explicar, né? Porque não é explicável, não é mensurável, não é quantificável. E aí eu volto para a coisa do amor, né? Que não é quantificável, não basta e não é suficiente. Eu tenho, assim, muita dificuldade, inclusive, de conceituar o que é amor, sabe? É muita dificuldade, assim. Eu acho que, pra mim, passa por um querer bem, por uma ternura, e eu paro por aí, eu não consigo, assim. Um quentinho no coração, mas isso tudo some em alguns momentos na relação também, né? Sim, porque não é isso, né? É muitas coisas e não é nada, assim. Não é nada nesse sentido, Porque assim. talvez o amor seja. Eu não é muito, né? Me sinto correndo um risco falando isso, assim, porque provavelmente alguém que vai estar ouvindo vai ter um conceito muito bem estabelecido pro que é amor, mas me vem a ideia de que talvez seja um amontoado de coisas, né? Que juntas a gente chama de amor, E né? que tem ação, né? Acho que é isso. Vou querer tentar citar Bell Hooks aqui para não correr o risco de falar alguma merda. Mas eu acho que tem esse lugar, para mim, né? Para mim tem muito. Tem uma questão com o amor que eu acho que eu sempre fiquei nisso, que é a ética, né? Qual é a ética do amor? Sim. Que eu acho que os dilemas éticos sempre me pegaram muito, engraçado. Qual é a ética do amor? Pois é, eu acho que eu não sei, não tenho a resposta, só tenho a pergunta. Mas para mim tem a resposta individual para mim passa por uma coisa da liberdade, assim. Acho que só dá para amar se for em liberdade, e essa liberdade ela tem essa autorização para o amor não ser suficiente. Porque eu acho que essa imposição, eu acho que o que me incomoda, né, o que se coloca é uma imposição do amor. Então, por exemplo, eu acho que a gente vê isso diariamente na clínica, que é as relações que são extremamente adoecedoras, né, assim, para todos os E que são envolvidos. chamadas de amor, né? Exato, e que em nome do amor tem que se manter a todo custo. Sim, e aí eu acho que é aí que o conceito de amor fica muito confuso pra mim, porque tem um amor que tem os amores compulsórios, assim, né? É seu irmão, você tem que amar, é sua mãe, você tem que amar, é seu. Mas espera, e aí, né? E aí tem muito essa coisa de, claro que eu amo, é minha mãe, é claro que eu amo, é meu irmão. E aí vem o mais que revela inúmeras outras coisas que estão acontecendo ali, junto desse possível amor, né? Que talvez revelem uma relação profundamente adoecedora, né? Na qual alguns conseguem romper, né? E outros se mantêm em nome do amor. E aí eu acho que que amor? Que Pois é, amor? é isso. Eu acho que essa lógica também, essas relações são compulsórias. Por isso que me pega essa coisa do condicional, sabe? Do incondicional. Nesse lugar de que, independente de qualquer coisa, apesar de qualquer coisa que essa pessoa faça ou fale, né, eu tenho que estar. Essa relação É porque é desse lugar do eu tenho que, né? tem que ir, é um tem que ir gigantesco, assim. Que eu acho que tem uma diferença entre eu quero estar. Porque eu acho que ontem eu tava vendo. Eu comprei um dado. Ai, gente, vocês vão me julgar muito. Eu comprei um dado pra escolher o tipo de filme que a gente vai assistir. Caralho, muito bom, isso existe. Isso existe. Porque tipo assim, o João é viciado em terror. Eu adoro terror. Só que, assim, se deixar a gente só vai ver terror, entendeu? Então, beleza. Não vamos mais só ver terror. Aí ontem caiu o primeiro Ação, aí a gente viu um filme do Almodóvar até legal, mas não com Pedro Pascal. E depois era um curto de meia hora. Sim. Média de meia hora. E aí depois a gente foi ver, caiu o documentário. Ele falou, eu não vou ver o documentário. Eu falei, vai sim, porque a ordem do dado foi essa. Porque eu gosto, ele não gosta. E eu falei, então, dado me Azar. favoreceu. Vamos, porque eu não gosto muito de ação também. E aí a gente foi ver, acabou vendo aquele do Catfish. Não sei o que lá, deixa eu ver aqui o nome. Unknown Number. Tá. Eu já vi Número a chamada, desconhecido, mas. Catfishing na escola. Eu já vi a chamada, mas nunca assisti. Então, eu também nunca tinha assistido. E aí já tinham me recomendado, eu falei, vamos ver. Então é número desconhecido, Catfishing na escola. Gente, haverá spoiler. Aviso de spoiler. E aí, eu já tinha recebido spoiler, porque passou em algumas esferas da minha vida, assim, chegou até mim. Mas eu fui ver, ainda assim, muito disponível pra ver o que ia acontecer. O resumo da ópera a menina tava recebendo milhares de mensagens, ela e o namorado dela, eles tinham 13 anos de idade.
sociedade, assim, horrorosas, de cunho absurdamente violento, né? Sexual e violento, em muitas camadas, até que vai escalando, que chega num lugar que a pessoa fala pra ela se matar, que ela não vale nada e começa a afetar a imagem dela, porque fala você e sua bunda anoréxica, por exemplo. É num nível, assim, extremamente violento. E agora vem um spoiler, pule 10 segundos se você não quer. A pessoa responsável por isso é a mãe dela. 2 anos. Durante 2 anos, a mãe dela fez isso. Tortura ela, né? Basicamente. Tortura ela. E cria esse lugar onde ela se torna um apoio, né? Dessa menina. E essa mãe aparece no documentário, assisti já sabendo disso, e até determinado ponto do documentário, essa mulher aparece chorando, questionando, junto com outras pessoas. E aí, toda a minha indignação eu já tinha sentido em outras esferas, porque isso como já tinha chegado pra mim, e ontem eu ficava meio seca, assim, meio com seca. Eu assisti seca. E a menina, essa mulher foi presa por 1 ano e meio, né? Demoraram muito pra chegar nela. Quando chegaram, prendem ela. A família dela tá destruída em frangalhos. Tinha várias outras mentiras que ela contava. Essa menina estreita as relações com o pai. Fica sem ver a mãe, mas liga pra ela. E essa menina diz, eu sinto muita falta da relação com a minha mãe. Sim. Né? E eu quero dizer pra ela, não sinta, saia. A minha vontade é essa, sabe? É assim, exclua a sua mãe da sua vida. Do auge da minha não vivência de nada daquilo, né? Sim. Assim, do auge da coisa lógica ser feita, né? Entre muitas aspas, a coisa lógica ser feita. E aí no final ela fala, eu quero reencontrar minha mãe, eu não acho que estamos prontas pra isso. A menina deve ter 17 anos agora, 18. Ela ainda é nova. Se bem que talvez nem isso, talvez ela tenha 15, 16, porque isso foi em 2023 que ela foi presa. Eu tô confusa, eu não sei muito bem. Mas ela é muito jovem ainda e ela fala, eu quero encontrar minha mãe. E ela fala da mãe ainda. Ela parece um casco vazio nesse momento, sabe? Falando sobre. É muito angustiante ver a posição que ela tá, mas no final ela tem um momento que ela aparece falando de uma maneira que me pareceu mais em contato ali com o que tava acontecendo, pelo menos me chegou assim, e ela fala, eu quero reencontrar minha mãe, mas eu acho que é o momento, não acho que a gente tá preparada pra isso, eu não quero viver de novo, mas eu amo minha mãe e acho que é uma relação fundamental pra minha vida. Não me importa o que os outros estão dizendo, ela diz em outro momento. Eu entendo o que os outros dizem, mas... E é isso. E aí me vem um pouco, quando a gente fala desse tem que, né? Porque tem gente que eu acho que entra nesse tem que, compulsório, não reflete. Só que de alguma maneira, quando ela fala isso, e aí eu não sei, né? Me chega como ela ainda quer, ainda tem algo ali que foi construído que ela quer manter. E que eu quero urgentemente dizer pra ela, não mantenha, pelo amor de Deus, não mantenha. Exatamente, porque foi muito violento. Só que pra ela, na experiência dela, tem alguma coisa que ela quer manter. E quanto que isso é real, né? No campo das relações, assim, né? As violências não serem motivo para ruptura, né? Ao mesmo tempo que é o único motivo possível, às vezes, né? E aí, se a gente for lidar com as violências em suas várias formas, né? Assim, é o que muitas vezes legitima uma separação, uma ruptura com a amizade, qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo, muitas relações elas não são suficientes, né, para uma ruptura, porque existe todo um ciclo de fragilização. Assim. Exato. É muito delicado, né? Porque o que se constrói? E aí eu fico num lugar, assim, que é muito ambíguo. Então eu faço o quê? Eu deslegitimo aquilo que ela tá me dizendo que ela quer e digo que aquilo não é adequado, o desejo dela não é adequado, ela não deveria querer aquilo. Porque ela tem um cuidado, ela fala, eu sinto que não estamos prontas. Eu não quero viver aquilo de novo. Então ela não quer o ciclo da violência de novo, ela quer romper com isso. Por mais que ela deseje ter a mãe como relação, ela podendo, em teoria, fazer isso, se nega por saber que nesse momento não é possível, não acredita que é possível, mas acredita que em um momento posterior possa ser. Então tem condições para esse amor, não tá incondicional, não tá posto compulsoriamente ao mesmo tempo. Sim. E aí eu acho que também, como que essas condições vão se alterando, né, com o tempo? Será que daqui a 5 anos ela vai estar com as mesmas condições? Percebe? Assim, eu acho que esse é um processo de... Essas condições, né, elas flutuam, elas oscilam, elas variam, né, assim. E eu acho que me assusta o lugar das coisas precisarem se manter, né? Do tipo, mas essa pessoa tá na sua vida há não sei quantos anos. Mas fulano é uma boa pessoa e as variações disso, assim, né? Do tipo, mas essa pessoa tá há não sei quantos anos na sua vida, mas essa pessoa sei lá, é parente, não sei o quê, vocês assinaram um contrato matrimonial ou qualquer coisa, sabe? Nesse lugar disso
isso se precisar se manter, porque sei lá por quê, sabe? E é lógico que tem coisas muito estruturais por trás disso, né? Assim, a gente, antes de gravar, tava falando da coisa da estrutura do matrimônio, da propriedade privada, da família nuclear. Tudo isso tá no fundo disso, né? Mas Sim. o que me chama atenção é quais são as condições que eu hoje coloco para viver as relações que eu escolho. Dentro do que eu posso escolher, tem coisas que eu não posso escolher, e aí, obviamente, né? Mas dentro do que eu posso escolher, quais são essas condições? Que não são as mesmas que eram, às vezes, ano passado. Ah, sim. Porque, O que tu não pode escolher? sei lá, tem relações de trabalho que eu posso escolher necessariamente. Ah, tá, eu pensei só em relações afetivas. Não, Eu fiz esse recorte mental, assim. sim. Eu penso em relações de trabalho. É, não, sim, pra caralho. Eu acho até que tem outros, assim, mas sim. É porque como eu fiz o recorte na minha mente, eu fiquei só nesse lugar, me deu uma bugada, mas sim, com certeza. E como é como se não houvesse escolha também. Porque é nessa posição que a gente é colocado também. De não poder escolher ou de escolher uma vez só. Ou de escolher uma vez só, exatamente. Escolhi e é que tá escolhido. E aí não pode ser revisto. E aí vou dar um exemplo muito tosco, assim, que tipo, eu fui funcionária pública. Então, existe uma coisa, pelo menos era essa a minha interpretação, era assim que eu me sentia, até conseguir, foi um processo, terapia, para eu conseguir abdicar desse lugar, né? Que é abrir mão disso, que é a coisa mas você já passou no concurso, você tem que ficar. Uhum. É estável. Vai te dar estabilidade, você vai ter uma aposentadoria, é isso, tem que ficar. Tem que ir, porque você já passou, ou tem que ir, ou a condição, talvez, óbvia e amplamente aceita seria: você só vai sair se você passar por um concurso melhor, que foi o que aconteceu comigo uma vez, né? Assim, passada 2 vezes. Saí de um, fui pro outro. E saí do outro e fui viver perigosamente a crime. Mas e cá estou, né? Mas é isso, você topou perder alguma coisa, você perdeu alguma coisa. Sim, mas toda escolha implica numa perda, né? Então, eu não. Exatamente. Uma coisa que me captura, que me pega, é tipo, por que não? Porque se eu escolher ficar, também vou estar perdendo várias coisas. Sim, exatamente. Só que eu acho que o ponto, as pessoas acreditam que não se perde quando se tem estabilidade, né? Não se perde quando se tem previsibilidade e familiaridade. Então não há perda, né? Mas há perda também. Tem a perda da liberdade, por exemplo. Sim, exatamente. A perda de autonomia, em várias medidas, né? Assim. É isso, quando você vai só para a clínica, você escolhe os seus horários. Sim, Você não tem mais férias remuneradas, é isso. né? Assim, quando você está no público, você tem férias remuneradas, mas você jamais vai escolher seus horários. Jamais é muito tempo, porque eu acho que tem algumas posições no sistema público que escolhem. Sim, mas é isso, assim, e esse lugar do amor, acho que até me pega nessa coisa do SUS, né? Assim, eu amei trabalhar no SUS. Eu amo trabalhar no SUS. Mas isso não é a qualquer custo. Eu não vou topar isso a qualquer custo. Mas acho que eu já topei. Mas acho É, que isso me faz repensar assim, de quais são as minhas condições hoje para trabalhar. e aí me veio até a pergunta assim, será que você topava a qualquer custo ou o custo que tinha era o custo que você conseguia arcar e deixou de ser ao longo do tempo? Sim, eu acho que deixou de ser antes de eu sair, que houve um adoecimento nesse lugar, assim, né? Mas por muito tempo foi. E é isso, eu acho que as relações podem ter, que essa é a minha a bandeira que eu venho levantando, assim, de alguma forma, para quem convive comigo, as coisas podem se encerrar, gente, né? Eu acho que é isso, esse tempo encerrou, e esse ciclo encerrou porque eu precisei, porque o Sim. custo que estava sendo posto para mim não era compatível com o que eu tinha disponível para dar, com o que eu queria para o momento, com a saúde que me roubou, assim. Então, acho que é esse lugar de olhar para essa possibilidade dos ciclos. Eu acho que isso é uma coisa que tem ficado para mim, né? Assim, como é que é lidar. E aí esses ciclos podem ter permanência, porque né, eu tenho amizade de muitos anos que É, viveram vários ciclos e a relação segue. Mas nós não somos mais as mesmas pessoas. A relação não é mais a mesma. mas o encontro se renova, né? Se renova e é muito bonito quando isso Diante acontece. dessas novas versões, né? Sim, é muito bonito quando isso acontece. Eu acho isso emocionante, assim, comovente, mas não acho que isso é passível de romantização a ponto da gente ficar escravo disso, assim, disso Eu acho precisar. que exato, eu acho que isso não pode ser exigido, Exato. no sentido de que tem que ser dessa maneira, porque é a única maneira possível.
né? Eu tenho a sorte de ter amigas e amigos de muito longa data, assim. Gente que eu conheci quando eu tinha 13 anos, gente que eu conheci quando eu tinha 15, e que as nossas versões seguem, né? E eu realmente considero sorte poder Uhum. manter essas pessoas na minha vida. Mas não, e houve rupturas no meio do caminho, houve afastamento, né? Houve momentos que a gente não estava tão disponível para estar junto. E aí, de repente, a gente se reencontra e fala: caramba, como é bom te ter aqui de volta, né? Sem ter a exigência de que aquilo ali fosse permanente e sempre da mesma forma, né? Eu acho que a forma precisa poder mudar. Sim. Eu brinco com uma das minhas melhores amigas, assim, que é uma pessoa que a gente tá muito próxima, que a gente se conhece desde, sei lá, 17 anos. Que a minha pior fase da amizade com ela, acho que foi quando a gente foi vizinha. Sabe, assim, que a gente tava compulsoriamente próxima. Já não passava, a gente escolheu morar vizinha, sem saber como ia ser, Sim. e aquilo afetou a relação. A gente descobriu na relação como é que aquilo seria. E muito novas, ninguém sabia lidar bem com aquilo, né? E aí a gente deixa de ser vizinha, a relação ganha uma nova forma, ela se torna mãe, eu me separo, no momento que ela se torna mãe, eu tô me separando, né? E aí a gente tem um grande afastamento, né? Porque eu tava numa fase solteira, querendo conhecer gente, eu tava com 26 anos me separando. Ela Uhum. tava com 26 anos sendo, né, gestando uma vida. E aí isso muda um pouco a configuração. Eu tento acompanhar, não dou conta de acompanhar da maneira como ela gostaria, né? E aí a gente faz um sacode ali e hoje estamos juntos. E não que não estivéssemos juntas naquele período, mas estávamos juntas de uma maneira diferente. E eu acho que, como você está dizendo, né, toda relação pode e precisa talvez passar por isso, assim. Até que, de fato, possa vir a ser uma ruptura e falar, nesse momento eu não quero mais, porque a gente também não sabe se o tempo passa. Sim, é isso, não? Eu acho que é esse lugar do legitimar os movimentos da relação, né? E eu acho que do ter a possibilidade de discutir relação, assim, por mais trabalhoso que seja, cansativo que seja, né? Assim, eu acho que isso Sim. precisa. Eu vejo hoje, para mim, uma importância em normalizar isso. E eu tô falando muito de mim, tá? Porque falar DR é um negócio que já me trava a mandíbula. Falar Aham. isso aqui agora já me dá um. Mas, mas eu acho que isso é importante. Isso tem sido, para mim, um lugar de importância, só que requer uma certa disponibilidade, não é sempre que eu estou disponível para isso. E aí eu também preciso reconhecer e admitir, me autorizar e dizer pro coleguinha, olha, não tô dando conta. E aí também arcar com o que o coleguinha vai conseguir fazer com o Claro, seu não dar conta, né? Assim, se ele vai querer, diante disso, aguardar que você deu, ou seja lá o que ele queira fazer, né? O que seja possível para ele fazer. Porque às vezes não sim. passa nem muito pelo querer, mas, eu quero muito esperar que a Marina dê conta de conversar comigo, mas isso me causa o quê? Qual efeito isso tem em mim? Exato. E eu acho que, assim, para mim, tem a palavra disponibilidade, ela faz muito sentido nesses contextos, né? Assim, porque não é só sobre desejo. Existe algo que é além do desejo. Tem o desejo, mas não tem só, porque é isso. Além do desejo, às vezes tem a condição. A minha condição não é compatível com o meu desejo. Sim. Porque às vezes eu quero muito estar ali, mas eu não estou conseguindo. Ou a outra pessoa, da mesma forma, a outra pessoa pode estar querendo muito, mas também não conseguir, né? E tem as coisas Isso materiais também, né, que passam por isso, de não conseguir. tem. Tem muitas Infelizmente, assim. camadas. Muitas camadas disso. Falando agora, eu me lembrei, né? Assim, eu tenho você falou das condições materiais, né? Assim, tem uma grandíssima amiga minha que mora muito longe, em outro país. E é uma pessoa que eu tô, assim, completamente mobilizada e comovida e querendo estar perto, mas não consigo. Que é difícil pra caralho. Tem uma amiga minha que também mora em outro país e às vezes a gente tá trocando ideia e a minha vontade é muito estar do lado dela. Ela fala isso às vezes, né? Ela parou de fumar, sorte é dela. Sorte só não, né? Trabalho dela, porque ela investiu bastante nisso. E ela fala, eu queria muito fumar um cigarro com você, tomar um café com você e a gente come. E aí me dá essa vontade, às vezes, também de estar ali do lado dela e de, porra, essa condição às vezes me estressa bastante. E aí não dá, assim, né? Não está dando. E aí o que a gente faz pra contornar isso? E é isso, a gente só faz porque a gente ainda tem alguma disponibilidade na nossa relação de contornar isso. Como eu Sim. acho que é o que acontece com vocês, assim. Sim, e que eu acho até de dizer no meu caso, né? Eu que andei com muita dificuldade, muito desgastada do mundo online, de dizer, cara, eu tô morrendo de saudade, mas eu não tô conseguindo estar presente como até eu poderia, em tese, né? Materialmente, estar mais presente virtualmente. Mas não é como você queria. E aí eu acho que isso é um ponto, né? É tipo assim, o teu desejo é estar perto, mas não é estar perto virtualmente.
né? Não é do teu desejo. O teu desejo é estar junto com ela. Não tá dando, você não tá disponível pra tá. E porque também não tem um querer do virtual, tem um outro querer. Sim. É uma outra forma que tu tá querendo e que talvez esteja sendo difícil lidar com o que se apresenta como possibilidade, de fato. Sim. Né? Porque talvez em alguns encontros isso aguce mais a vontade de estar perto do que resolva de alguma maneira. Certeza. Você é uma pessoa infernal na minha vida com esse negócio presencial. Pô, chata pra caralho, mano. Eu sou chata pra caralho. Eu saí Chata de pra um caralho. período de isolamento para além da pandemia. Eu não vivia a pandemia isolada. Minto, Aham. assim. Eu vivia a pandemia trabalhando presencialmente. Era urgência, a gente tinha que estar lá, sem saber de absolutamente nada, com uma população que era extremamente vulnerável e tentando dar conta de como que a gente ia fazer né, assim, ralando o cu na ostra, em bom português, né, assim, para tentar entender o que ia fazer ali. E isolada do desejo, assim, né, isolada de onde eu queria estar, de com que pessoas eu queria estar. Nesse sentido, sim, o isolamento. Mas eu tava morando em Minas, e aí depois, pós-pandemia, né, assim, continuei um tempo em Minas. Então, a minha sensação é que eu saí de vários isolamentos ao voltar para o Rio capital, porque eu ainda passei pela Serra no caminho, a voltar para o Rio capital, a minha sensação é de estar saindo da jaula, em termos de isolamento. E aí, hoje, para mim, é a coisa tudo para mim pode ser presencial. Aham, é por isso que eu tô falando, porra. Pode ser Porque eu presencial. sou uma pessoa que lida muito bem com online, né? Uhum. Mas eu achei interessante, assim, que a tua presença na minha vida, a presença de Marina na minha vida tem a presença de Anitta, né? A presença de Marina na minha vida é recente, né? A gente também se conheceu na pós-formação. E aí aconteceu uma coisa muito divertida, eu acho que, pra mim foi muito divertido, pelo menos. Que a gente tem uma amiga em comum, né? Que é a Ana Luísa, Uhum. Que já gravou também. que também já apareceu por aqui. A gente tem essa amiga em comum, que falou bem de mim pra ela e dela pra mim. E aí a gente se seguiu no Instagram e tal, e aí começou a falar algumas coisas, e em algum momento eu acho que você falou, né? Tipo, dá vontade de ser sua amiga. Aí eu falei, vamos! Aí você falou, vamos! E aí a gente iniciou nosso trabalho pra isso. Porque é isso, eu acho que tem uma condição de. Eu acho que a gente entra nesse lugar do amor incondicional. Também falando da nossa, como começa a nossa relação, que cada uma se colocou disponível da maneira possível pra se aproximar, né? E aí num outro dia, a gente tava assistindo aula e eu queria. Eu tava muito a fim de trocar sobre a aula, né? Igual a gente faz no presencial. E eu não tinha ninguém pra fazer aquilo ainda, porque não tava construído. E eu falei, ô Maria, oi, tá bem? Primeira conversa no WhatsApp. Tô aqui porque assim, eu tava querendo conversar um pouquinho sobre a aula, assim, se tiver a mesma vontade, vamos. E aí ela veio e aí a gente, cara, a gente fala pra caralho. A gente fala pra caralho. E eu preciso dizer que nesse dia eu fiquei muito feliz. Porque eu pensei, meu Deus, eu tô seca por uma conversa paralela. Negócio de aula que tu não pode conversar, gente. Que desespero que isso dá. Que não pode nem fazer uma piadinha, porque qualquer lugar que eu não posso fazer uma piadinha me dá um mini infarto, né? Assim. E eu fiquei, caralho, não tem nem como fazer piadinha, gente. Que morte lenta. E de toda vez que você quer falar algo, tem que ser falado pro grupo, né? Que eu acho que tem a ver com essa coisa da disponibilidade. Eu tenho dificuldade de falar em grupo. Assim, online, muito mais dificuldade de falar em grupo. Então, às vezes, eu quero te falar uma coisa, ou tipo assim, sei lá, tipo, eu tô muito nervosa pra falar tal coisa. E aí, se ganha um suporte na relação, né? Assim, e foi aí que a gente estreou, entendeu, gente? Assim, bem quarta série, você senta do lado da pessoa no recreio e fala: quer meu lanche? Vamos dividir meu lanche? Vamos ser amiga. E sai de mão dada. Foi desse jeito que a gente tá construindo isso aqui. Foi super desse jeito. E eu acho que é uma parada que, pra mim, tem sido um desvio, assim. Porque é isso, eu não tenho topado muito construir relações desse formato. E eu acho que, de novo, fala dessa disponibilidade, né? Assim, porque nesse momento tem essa disponibilidade. Então, é o que você falou, que é doido, né? Que a gente tava falando antes, né? Da tua amiga, que a gente tava falando bem antes, que é tipo, por que com ela você tem e comigo não? Sim. Né? Por que tem algo que acontece no encontro que possibilita uma Exato. coisa e não possibilita outra, né? Acho que isso traz para às vezes, não sei se isso te atravessa às vezes, mas eu tenho um questionamento em alguns momentos que é por que com essa pessoa na relação terapêutica, né? Eu atendendo, por que com essa pessoa eu tô desse jeito, até postura às vezes, né? Eu sento cagada, né? Assim, cruzo as pernas pra lá, caralho, pra cima da cadeira e tal. E por que com certas pessoas isso acontece e com outras pessoas isso não acontece? Ou eu fico de tal jeito, ou eu saio com alguma coisa que é diferente. Isso aí
aí que é o self da relação, né? Exato, e tá nesse lugar da relação, de me observar, também entendendo o que não é meu, né? O que é do encontro, também não é do outro, exclusivamente, né? Assim, Exato. não é da pessoa, é do encontro. E eu acho que é isso, assim, tudo é do encontro, né? Tudo se dá no encontro, né? Sim. Eu tenho muita disponibilidade online, né? Assim, eu tenho muita disponibilidade. Pra mim, não é difícil entrar em contato com as pessoas, tirando a parte das aulas, mas eu tenho muita dificuldade de falar também no presencial. A questão é, no presencial eu não preciso ligar o microfone. Então eu não preciso pensar no ato de ligar o microfone. Sai algumas Uhum. coisas, né? No online eu preciso parar pra pensar, eu penso o que eu quero falar e aí eu tenho que abrir o microfone. Isso já pode causar uma inibição, eu acho que passa por aí. Mas de resto, eu tenho facilidade de vincular online, de trocar. Sim, isso é muito louco pra mim, assim, porque eu sempre tive, eu fui uma adolescente nerd, assim, então eu vivi em fórum. Eu conheci muitas pessoas e fiz muitas amizades virtuais antes do smartphone. Mas, hoje em dia, isso pra mim tem sido uma barreira. Cultivar vínculos nesse formato, eu acho que tem um desgaste, tem isso também, nesse lugar de ter entrado numa exaustão desse formato, isso Sim, com e certeza. precisar rever, mas é curioso isso hoje, né? Porque quando eu me vejo sendo a pessoa dizendo que eu não aguento mais online, é novo pra mim, porque Aham. sempre foi uma disponibilidade. Então, acho que entra nesse lugar de quais são as condições do hoje, né? Que pode ser que daqui a 3 meses seja diferente também, porque eu me reservo o direito de mudar e que se for. Mas Eu acho que é é isso, isso, assim. assim. E tu tá falando, eu também criei muitas relações no online antes de smartphone existir, mas eu tinha necessidade do presencial, assim. E eu vou te falar que eu ainda tenho, assim, de certa forma, mas eu tô lidando com a impossibilidade, até porque, né, tem muitas pessoas queridas que eu quero encontrar e dar um abraço, sabe? Você é entre elas. Mas é isso, eu já tenho uma relação que eu quero encontrar e dar um abraço, que eu quero fofocar presencialmente. Eu não precisei do presencial para criar o vínculo num nível suficiente para adorar aquela pessoa, gostar muito dela e querer estar perto, querer, sabe? É nesse sentido, que antes talvez eu precisasse um pouco mais também. E eu acho que isso que você falou, assim, que você não era assim, agora você e passa por essa coisa do amor que a gente tá falando, dos contratos, do que a gente quer, do que a gente não quer, que as coisas não são definitivas, né? Sim, sim, exato. Eu acho que é esse lugar de poder olhar para o que faz sentido para mim hoje, assim. O que tá fazendo sentido, né? E até se a gente cutucar um pouquinho, tipo assim, o que tá fazendo sentido pra você é o presencial, mas ao mesmo tempo você se disponibilizou pra me conhecer no online, né? É porque é isso, eu acho que não é a priori, né? Não É, faz sentido também entrar num lugar de rigidez, de não tô disponível, ponto, assim. você falou que gosta muito de uma teoria, de uma explicação, né? Eu gosto bastante. Quando eu vejo, eu já escorreguei, já tô lá. Aham. Mais forte do que eu. Eu fico pensando assim, ok, eu acho que às vezes a gente até enrijece num lugar. E o que a experiência que eu tenho com você, pelo menos, é que você tá muito seca nesse lugar, portanto que todas as vezes que você me fala que tá fazendo alguma coisa nova, eu te pergunto, é presencial? Você diz sim. Eu falo, ai, que bom, eu fico muito feliz por você, porque eu sinto a necessidade, mas não me parece que foi pensado que você topasse o online comigo. Parece que aconteceu. Sim. Sabe? Porque também não foi muito pensado, tipo assim, vou mandar. Foi uma coisa muito assim, eu preciso. Entendeu? E já tinha uma identificação, né? Porque eu acho que aconteceu isso. As suas falas na aula e as minhas se geraram uma identificação, né? Com a endometriose, algumas outras falas. Aí você ouviu o podcast, você também se identificou com outras coisas que eu disse. E aí esse encontro foi se dando. E até, eu acho que vale dizer, essa coisa do podcast é muito recente. Porque essa minha amiga que eu tô te falando, e eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se pode falar, porque eu perguntei, eu sou a pessoa com sentimento. Tá. Mas ela vive me indicando podcast e volta e meia eu escuto muito raramente. Porque escutava, né? Muito raramente, porque eu falava, amiga, esse negócio, o povo fica falando na minha cabeça. Tem muita gente falando na minha cabeça, muitas vozes na minha cabeça o tempo todo, e aí o povo fica falando e eu fico estressada, tipo, falazada do caralho. Eu não aguento. E hoje em dia eu me tornei recentemente, muito recentemente, uma
pessoa do podcast. E agora eu estou ávida e seca e obcecada em podcasts, e ouvindo 75 podcasts diferentes, encontrando os podcasts que me contemplam. Porque é isso, podcast é um universo, né, também. Mas tentando encontrar os que me contemplam, principalmente os que falam rápido, porque eu tenho muita dificuldade, eu ouço as coisas na velocidade 1.2 às vezes, porque me estressa que falo devagar. E eu tenho esse dodói. Mas hoje em dia isso é uma disponibilidade recente também. Eu acho que é interessante você ter falado isso, porque eu acho que tem uma coisa muito do encontro do momento, assim, de quais são os momentos que cabem, Sempre né? tem, é isso, e sempre tem um momento, Sim. né? Assim, eu acho que tem tudo isso junto, o contexto, o momento, o encontro, o corpo, tudo junto ali. E isso que você falou de podcast me contempla pra caralho. Eu, tipo assim, tem que ouvir podcast. Eu falo, não, pelo amor, eu já ouço. Minha vida é ouvir, sabe? Não. E aí eu comecei a ouvir Não Inviabilize, gostar, que eu chamo de fofoca. André odeia, mas desculpa, André, te admiro muito. Mas eu adoro aquilo ali. E aí eu comecei a participar do Papo Lock com o Jô, que ele me chamou. E eu falei, nunca vou ouvir. Eu adoro ouvir o Papo Lock. É basicamente a gente falando de cultura pop e groselhas. E eu, mesmo tendo participado, eu gosto muito da edição que ele faz, então eu gosto de ouvir, sabe? E aí eu comecei a me abrir para esse mundo do podcast, tanto que eu estou aqui, né, na produção independente, porque eu idealizei, eu faço as artes, eu produzo, o Jô edita. Que bom que o Jô edita, porque eu não teria tempo para isso, nem a habilidade que ele tem, assim. Ele, sem o juiz, isso aqui também não tava existindo. Mas é isso, assim, também é novidade pra mim, sabe? Não é. E eu acho que é se permitir, né, nas relações, em todas as relações. E aí é isso, a forma como a gente se relaciona com podcasts, com a ideia de podcast. Sim, Né? eu acho que é Poder isso. mudar. Tirar também esse lugar da relação como sendo algo que envolve duas pessoas e envolve romance, né? Assim, eu acho que porque de maneira geral, e eu tô falando de mim também, né? Quando alguém fala relação, a primeira coisa que me vem é duas pessoas e um romance. Sim, E relação pra mim vem pessoas. sim, e aí como que é isso, né? Tem os não humanos, né? Assim, tem uma teoria que. Ai, a teoria. Tem uma teoria que fala dos atores humanos e não humanos. E que eu acho que é também olhar para quais são as relações que são estabelecidas para além desse lugar do óbvio, né? Que são ou duas pessoas e um romance, ou pelo menos duas pessoas, ou só duas pessoas, porque Quem não são as mais. duas pessoas? Quem são essas pessoas? De onde Porque que é elas isso também. vêm? Eu acho que a forma como a gente se relaciona com a relação. Agora fudeu, né? Que é Olha, a gente metalinguagem. vai. A forma como a gente se relaciona com a relação, né? Quando a gente pensa em relação, o que a gente pensa? A gente pensa em duas pessoas? Qual o gênero dessas duas pessoas? Qual a sexualidade dessas duas pessoas? Qual a cor dessas duas pessoas? Qual é a relação delas? É sexual, não é sexual? Como isso acontece? Que também diz pra gente do que a gente aprendeu que é relação. Sim. E delimitou de alguma maneira, deu esse contorno. E quando houve, é isso que entende, né? O que mais pode ser entendido como relação? Pra a partir daí, talvez pensar como a gente se relaciona, né? É isso, é o Inception das relações. São É. muitas camadas, né? Assim, eu acho que Não. eu às vezes eu fico muito na minha cabecinha, então às vezes essas coisas ficam rodando muito na minha cabecinha e me dá um certo frito. Mas eu acho que é válido, assim. No geral, eu não me arrependo tanto dos meus fritos, assim, porque eu acho Você que consegue eles. evitar teus fritos? Não, tô dizendo que eu consigo evitar porra nenhuma, tô dizendo que eu não me Ah, não. arrependo Porque eu não me sempre arrependo. deles. Como que se arrepende de uma coisa que você não, não é deliberada? Não é possível, Não, é possível assim. é lógico que é Tá. possível. Mas eu me arrependo muito de muitos É fritos. porque, pra mim, assim, isso que você tá chamando de fritos, bom, a gente tava conversando antes, você percebeu que a minha cabeça tem um problema, assim, espiral, né? Meu pensamento é espiralar, assim, eu fico louco. E eu não me arrependo disso, porque eu não é passível de nada. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Quando eu vejo, já cheguei lá. Aí quando eu vejo que eu cheguei num lugar que eu não vou ter resposta nenhuma para aquilo, ou que eu fico com medo do que eu pensei, no sentido de será que isso aqui eu devia ter pensado? Quando eu julgo. Eu acho que é quando eu julgo o que eu penso. É pro bem ou pro mal. E aí eu falo, é melhor parar aqui, porque não. Aí eu consigo falar, então eu vou, sei lá, chuchu. Eu penso muito em chuchu. Acho que minha palavra de segurança com minha própria mente é chuchu. Chuchu, porque chuchu é neutro, chuchu não tem gosto de nada na minha cabeça, entendeu? Chuchu não tem gosto de Justo. nada, faz mal a ninguém, embora deu. Mentira, porque descascar chuchu faz mal na minha mão. Pra mim, inhame, descascar inhame faz mal pra minha mão. Acho que pra todo mundo, praticamente. Mas
chuchu tem aquelas pequenas espinhas? Sim, sim. Não, o inhame me dá alergia. Ah, dá no enjoo também. Toda Coceira pinicando. e tudo. Muito ruim, desagradável. Mas é isso, olha só, tá vendo as relações que a gente estabelece com os legumes e tubérculos, porque eu acho que inhame é um tubérculo, foda-se. Mas Mas assim, é. chegamos nesse momento. É que é isso, assim, é a sua mão com o inhame, que o Jô fez Exato. também a mão dele com o inhame. Agora, como cada um de vocês reage a esse fenômeno alérgico ao inhame? Você continua Exatamente, descascando outra parada. inhame? Eu não, eu sou obrigada. Nem o Jô. Ó, vocês tiveram caminhos parecidos, né? Você gosta de inhame? Adoro. Triste, então. É triste. Mas eu adoro inhame, mas eu terceirizo o descascar o inhame e até aqui É nos ajudou o isso. senhor. Então, assim, eu acho que tem. Não, mas é isso, né, que é engraçado essa coisa dos tubérculos mas é isso, vocês 2 já descascar legume têm a mesma reação física, mas a sensação e a experiência dessa reação certamente não é a mesma, porque são corpos diferentes. Ah, foda-se, vou Foda-se. filosofar com tubérculos, sim, Por que líder, não, bati não é aqui no mesmo? Os dedo. tubérculos estão aí, são não humanos, estão na natureza e a gente se relaciona com eles e Mas se foda. são seres vivos. São seres. Não sei se vivos, mas são Já seres não estão vivos. mais vivos a partir do momento É. que eles foram colhidos. Isso é um debate muito difícil na minha vida. Fui vegana há muitos anos, isso é uma grande questão na minha cabeça. Mas não vou abrir essa Você aba. vai viver de sol, né, filho? Você não for Não. comer nada vivo, você só vai viver de sol. Não, eu acho que era o problema, não é? Nunca somos vivos, né? Assim, mas de novo, a relação utilitária que se estabelece com as coisas. Mas isso é Assim, muito problemático, muitas camadas. sim, mas é porque é isso, esse pensamento que vai indo. Essa vontade de acertar, né? Também eu tenho uma vontade. Sim, eu acho que pra mim tem uma coisa muito de uma vontade de acertar no lugar da ética. Eu tenho uma coisa pra mim que eu descobri, se eu vi uma coisa, então, por exemplo, quando comecei a estudar o veganismo, eu vi aquilo ali, eu não consigo desver mais. Aham, sim. Então, assim, quando eu olho, e hoje eu preciso dizer que estou uma pessoa incoerente, me aceitei incoerente, ok, continuo concordando com várias coisas, mas não cabe hoje na minha vida mais, atualmente, ser vegana. Sigo vegetariana, eu vou lá porque sou vegetariana. Sim. Porque o veganismo, primeiro, não é só comida, né? Então tem Sim. várias questões aí, né? Mas é isso, foi um processo me aceitar enquanto uma pessoa que não estava sustentando o veganismo, apesar de eticamente achar ele a melhor coisa. É a coisa da falta na relação, né? A tua relação com o veganismo te faltava algumas coisas, faltavam para que você pudesse sustentá-la. Sim, me faltou condição nesse momento para É. continuar, né? E eu acho que foi um processo aceitar isso e estamos aí. E eu acho muito custoso, pra mim é muito custoso, pelo menos assim, evitar a incoerência. Não existe, eu acho que assim, não tem como, eu acho que é um sofrimento muito duro não aceitar. É, porque vai no âmago do desamor por si mesmo. E pelo outro, porque também não aceitar. Eu já fui uma pessoa que tive muita dificuldade com a incoerência do outro. Assim, eu Provavelmente você já tem com a fui sua muito. também, né? Sempre tive muito mais com a minha do que com a do outro, mas na relação com os outros, eu já fui muito tóxica, como gostam de dizer, nesse lugar de apontar a incoerência e falar, olha, tá errado. Eu também já fui muito assim, de ter que a pessoa, tipo, olha o que você tá fazendo, de tirar essa possibilidade, né, do definitivo. Sim. Porque é isso, só não se contradiz aquilo que é definitivo, né? Se é definitivo e é definido, e primeiro para poder se contradizer precisa estar definido. Estando definido, e quando aquilo ali é alterado, né, olha, é uma contradição. Ué, gente, nunca viu? Assim, a gente precisa poder se contradizer, porque senão a gente fica inflexível, rígido, parado no mesmo lugar, né? Eu já falei até em outro episódio, tem incoerências que gritam muito, porque tem incoerências que são de uma ordem de violência, né? Assim, que eu acho que até são pensadas e estruturadas para poderem violentar, muitas vezes, né? Agora, a incoerência e a contradição humana da vida, a ambiguidade da gente, não tem como evitar, assim. Olha, o custo de tentar evitar é enorme, até porque é isso, né? Se em cada relação a gente pode perceber a disponibilidade eu tô disponível para descascar um chuchu, mas não tô disponível para descascar um inhame, porque o inhame me causa uma reação alérgica e o chuchu não, né? Então você tem disponibilidade para sentir para viver alergia, sabe? Por mais que você ame inhame é bom. Minhame é muito gostosinho de falar.
né? Ai, ai. E aí você precisa de uma terceira pessoa que possa te ajudar a sustentar aquilo que você quer. Um corpo que se empresta para te ajudar a ter a relação que você quer com o que você ama, né? Nunca pensei que inhames seriam tão didáticos. Olha só, sendo várias coisas, além de nutritivo e de Mas gostoso. fez sentido o que eu falei? Sim, fez muito sentido. Eu acho que é isso, assim, e já foi, nossa, pra mim já foi muito trabalho sair dessa, e ainda é, porque volta e meia escorrega e volta e fala, opa, querida, você esqueceu que você é incoerente? Então, porque aceitar esse lugar da incoerência. E, no geral, o que me pega, eu, Maria, assim, né, o que mais me pega são essas incoerências, envolve algum dilema ético, né? Essa coisa do, ai, caralho, eu já sei disso aqui, eu já sabia disso aqui, tô fazendo isso errado. Porque saber é diferente de viver. Sim, e assim, saber não garante merda nenhuma, né? Assim, ok, a gente sabe várias paradas. Assim, eu tenho uma sensação no meu corpo, assim, muito difícil de explicar. Mas é tipo a teoria. A teoria me chega, assim, numa lógica de saber, descritiva, que eu consigo descrever a teoria e fazer a lógica dela ali e falar, tipo, sei lá, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. Mas aí alguma coisa acontece no meu coração que em alguns momentos, não é tipo 2 mais 2 são 4, caralho, 2 mais 2 são 4. E aquilo faz sentido, se organiza, de fato, se integra ao meu ser. Eu acho que é o que a Laura Proust vai falar dessa integração, né? Que aí o teu organismo sabe daquilo. Não é mais uma coisa que você sabe e pensa e tenta fazer de acordo. É uma coisa que está integrada, que está digerida, que faz parte de você. E aí tem essa coisa do o que eu gostaria que estivesse integrado e como eu gostaria de ser, que não necessariamente, nem frequentemente corresponde àquilo que de fato está integrado, que eu tenho a possibilidade de apresentar. E de Sim. ser, na verdade, né? Porque de apresentar a gente pode apresentar com performance, com outras, né? Acho que em muitos momentos necessário. Mas aquilo que de fato está integrado e que aparece no corpo e que está disponível mesmo, né? Eu acho que é de outra hora. Sim. Me empolguei um pouco, tá? Mas eu acho que faz todo sentido, que é esse lugar do que está corporificado, né? Assim, esse lugar do saber, do entender. Ó, volto com a minha coisinha da teoria, né? Assim, ok, tá bom, eu sei, eu entendo, eu consigo até explicar. Mas o quanto disso que de fato tá inteiro, assim, tá na minha inteireza, né? Assim, tá. Faz parte de você, né? Sim, nesse lugar que eu acho que é um lugar muito do corpo, material nesse sentido, né? Do estar no corpo, estar encarnado, né? Eu acho que é uma boa palavra, assim, que é encarnar aquilo que eu consigo ser, que não é o que eu gostaria de ser, não é como eu gostaria Aquilo de que de ser. fato, é por isso que eu acho que é esse lugar pra mim, do que tá de fato disponível, do que ficou daquela experiência, de fato, que eu consigo, né, que tá, é aquilo, né, do que foi do episódio passado, do nutriente. É o que fica que me nutre e para mim a necessidade se integra, então isso se torna eu, e o que é excretado, embora eu acho que deveria precisar, e aí acaba num xixicaro, né, é meio esse rolê. Sim. Agora, será que a gente acabou num lugar bom ou num lugar ruim? E aí eu quero saber a música que eu já acho que, como você ouve o podcast, já você sabe que eu vou te pedir uma música, né? Sim. Então, assim, isso tá ficando, eu vou mudar essa porra, porque agora como as pessoas ouvem, elas já sabem, elas já vêm com a música previamente pensada. Cara, tem uma música que tava muito pra mim no início, e agora, como eu tô com a mente prejudicada pela fome, eu vou ficar com essa música do início, que é eu acho que chamam que é e eu acho que é do Arlindo Cruz. Eu tô sabendo legal as paradas hoje, Me mas. perguntaram o que é o amor pra Isso, mim, isso. não sei responder. Caralho, a primeira música que eu conheço, gente! Eu tô emocionada! Porra! Caralho! Porra! Eu tô muito feliz. Mas as outras que a galera colocou, eu também não conheço. Não tô sozinha nessa, né? Mas eu vou fazer coisas com isso depois, que eu não quero dizer o que eu vou fazer, né? Não é pra você que eu não quero dizer, que eu não quero que vá ao ar. Sim, justo. Então é isso, gente. Hoje eu falei com a Marina Coutinho, foi um prazer ter ela aqui comigo. Muito obrigada, Marina. Gente, aquele rolê, né? Hoje está faltando pouca gente para chegar a 100 inscritos. Vamos, 3 inscritos. Eu já vou dar com 100. Eu vou mandar pra uma galera. Por favor, obrigado. Porque eu acho que, na verdade, eu tô aqui com fé de que quando esse episódio for ao ar, já tenha 100 inscritos. Pode acontecer de perder alguns no caminho. Dê like, curte, compartilha, avisa as pessoas. Sei lá, gente. Pra gente que vocês acham que vão gostar, né? E se não gostar, já sabe também que não fica... Me manda mensagem no privado, por favor. É isso, um beijo. Tchau.
coisa sua que ficou em mim.